o senhor fez, na prática, Caminho de Santiago de Compostela. O senhor acaba de voltar dessa caminhada. Foi um período de suas férias aqui, não é isso? Como padre. Exato. Mas o senhor preferiu não fazer um turismo, mas fazer um autoconhecimento. Eu diria que é mais ou menos essa a mais ideia. Ou menos. O Edson, quando a pessoa faz 25 anos de padre, isso pode também valer para um executivo de uma empresa. É uma hora de parar. 25 anos é o tal ano sabático. Você dá uma parada, faz uma reflexão, vê o que está fazendo e como o está fazendo. Porque se você cai na armadilha da rotina, você fica falando e fazendo as coisas quase que em piloto automático. E aí você não reflete. Você fica falando, e alguém diz que a pessoa pode ficar falando e às vezes nem ela mesma acredita no que está falando. Então, esse ano sabático é uma parada. Você para o que está fazendo, para depois voltar mais animado, mais entusiasmado. Tem padres que optam por fazer um retiro, ficar num convento, fazer um curso. Existem várias alternativas, né? O ideal seria o ano inteiro, mas como padre é quase impossível o ano inteiro, porque tem poucos padres. Eu andava muito entusiasmado, há uns 3 anos atrás, essa parte, com o tal do Caminho de Santiago de Compostela. Eu li bastante, ficava na internet, me entusiasmei sempre muito pelo ato de fazer o caminho. Essa coisa de ficar caminhando durante dias e dias e dias, né? E começou essa ideia a se tornar uma ideia um pouco fixa em mim. Falei, eu vou fazer um ano sabático fazendo o Caminho de Santiago de Compostela. Olha. Caminhando e refletindo, quer dizer, juntando o útil ao agradável, na verdade, né? E também o ingrediente esforço físico, porque você caminha 30 km por dia durante 30 dias, mais de 800 km. Então essa parte do esforço físico, ela também é um combustível para você fazer uma reflexão. O espírito, de certa forma, tem que ser domado pelo corpo. Não é por acaso que antigamente o pessoal fazia bastante jejum e abstinência, porque no jejum você se lembra que nem só de pão vive o homem. Então, exatamente. Mas então, das palavras de Deus, né? Exato. Agora, antes de entrarmos nessa experiência um pouco mais espiritual, do que nós estamos falando? Para que o ouvinte possa entender. O que é o Caminho de Santiago de Compostela, onde fica na Espanha, né? A maior parte dele. Mas, enfim, conta um pouco para a gente, fisicamente, o que é, do que estamos falando. Havia uma lenda, Edson, tem uma lenda de que o apóstolo Tiago, o irmão de Jesus do Evangelho, depois que foi morto em Jerusalém, os discípulos teriam trazido ele para uma localidade na Galiza, perto da cidade de Vigo. E naquela época, óbvio que não se chamava Santiago de Compostela, uma localidade qualquer. Essa lenda ficou durante muitos séculos, porque os árabes ocuparam a Península Ibérica, ocuparam a Europa, e ninguém falava em cristianismo, ninguém falava em nada, era proibido. Quando tudo isso acabou, tem um episódio também, pode ser lendário, de que um pastor estava guardando as ovelhas e viu algumas estrelas saindo do chão. Por isso, Compostela significa campo de estrelas. Viu as estrelas saindo do chão e aquilo chamou a atenção. Foi falar para o bispo da região e o bispo ligou esse episódio à lenda. Fizeram umas escavações e encontraram uma sepultura. E aí eles deduziram que fosse então a sepultura da lenda, a sepultura de Santiago, irmão de Jesus. E aí, claro, o homem medieval gostava de fazer peregrinações, gostava de sair de casa. Logo se construiu uma igreja, um santuário, e os medievais começaram a caminhar para o santuário mais importante que havia na Europa, porque eles não podiam ir a Jerusalém. O ideal para eles seria Jerusalém. Sim. Jerusalém estava ocupado com os árabes, etc. Então eles se dirigiam a Santiago de Compostela e virou uma peregrinação muito séria. São Francisco de Assis fez essa peregrinação, a rainha Isabel Católica fez, várias personalidades fizeram. Durante mais ou menos 3 séculos eles fizeram essa peregrinação. E esse caminho tem mais de 1.100 anos hoje. Até o século XIII, eu estava dizendo mais ou menos 3 séculos, depois com a peste negra e com os salteadores, o caminho praticamente acabou. Ficou quase 700 anos sem caminho. O caminho foi recuperado no século XX. Durante quase 700 anos,
ninguém passava. Ninguém passava? Ninguém passava. O caminho ficou abandonado. Deve ter acabado o caminho, cresceu mato. Acabou, cresceu mato, tudo, nada. né? No século XX, as pessoas com mais tranquilidade e tal, começaram a recuperar o caminho. Algumas personalidades fizeram o caminho, escreveram sobre o caminho, e hoje você tem um caminho físico, digamos, um carreador, diríamos aqui no Brasil, um caminho de chão, que une... Uma estrada de chão. É uma estrada de chão. Não tem asfalto, nada. Não, É chão e às vezes com muita pedra, altos e baixos, enfim, serras e vales, que liga a travessia dos Pirineus, que fica perto da cidade de Roncesvalles, do lado espanhol, e Saint-Jean-Pied-de-Port, do lado francês. Esses Pirineus aí, eles são famosos porque todas as invasões da Espanha entraram por ali. Carlos Magno, Napoleão Bonaparte, tudo entrou por ali. É a parte mais acessível, né? E liga a Santiago de Compostela. Então o caminho físico, ele passa em aldeias, passa em cidades grandes, Burgos, Lyon, etc. Ele passa numa série de vilas e aldeias que hoje vivem praticamente em função do caminho. Exatamente, em razão da atração de tantos peregrinos, evidentemente, a economia também acaba sendo movimentada, não é? E começa na França, vai até o norte, tudo no norte. Tudo no norte. Norte da França. Atravessa o norte da Espanha de leste a oeste. Leste a oeste. Mas começa na França. Começa na cidadezinha francesa. Aí anda um pouquinho. Sobe os Pirineus e desce para o lado espanhol. A primeira dormida já é na Espanha, em Roncesvalles. Agora, 30 quilômetros por dia, como é que foi? Você chegou, claro, né, com um aparato, não dá para ir de chinelo, né, tem que ter um aparato. Chegou na França, e da França o senhor iniciou. Sai de trem até a França, leva uma mochila, Edson. Na mochila de 10 quilos, você coloca o essencial. Isso é muito importante. Você não vai fazer uma viagem com coisas secundárias, penduricalhos. Você leva 2 cuecas, 2 meias, 2 camisetas, uma blusa de frio, uma chinela para tomar banho, etc. O essencial na sua mochila. E não consegue reduzir mais de 9 quilos, 10 quilos, né? Quando chega lá, você não... O caminho já pressupõe que você não vai fazer um turismo. Então você não reserva hotel. Você não reserva nada. Você está lá Você sai de manhã às 5:30 da manhã. É óbvio que você já sabe onde vai parar, porque você já dividiu o trajeto em 30 pontos. São 30 dias. Já fez o planejamento. Já fez o planejamento. Então, eu vou parar em Arapongas. Muito bem, eu vou caminhar até Arapongas. Em Arapongas eu cheguei, eu procuro um albergue. De preferência um albergue municipal. Paga-se muito pouco, paga 5 euros, mas também tem 70, 80 pessoas no quarto. Nossa. 2 banheiros, pessoas do mundo todo, homens e mulheres. Fazendo aquele caminho. Fazendo o mesmo que você. O mesmo. Então você fica no albergue municipal. E aí as pessoas falam, mas o difícil é caminhar? O difícil não é caminhar. Caminhar acho que é uma coisa até fácil. O difícil é você, acomodado na sua casa, com comodidades, ter que enfrentar uma situação inusitada. Banhos, 2 banheiros para tanta gente, não pode deixar nada no quarto, leva para o banheiro pequeno, você não se alimentou durante a manhã, tem que lavar a sua roupa, porque no dia seguinte a cueca, a meia tem que estar lavada, chove, neve, granizo, você bota na sua mochila para secar durante o caminho no dia seguinte. Isso, seca na mochila na caminhada. Quando não tem sol, você coloca atrás e ela vai secando na caminhada. Então, essa coisa precária, esse despojamento em que você faz o caminho encontrando pessoas que estão ali quase todas pelo mesmo motivo. Quando a gente começou a caminhada, fizemos uma reunião lá na França, tinha 20 pessoas de 15 países. E quando alguém perguntou por que vocês estão aqui, só 20% eram motivos religiosos, estritamente. A maior parte das pessoas disse, nós estamos aqui para fazer um caminho, eles falaram em inglês, né? On way to myself, quer dizer, um caminho para mim mesmo. Um caminho para mim mesmo, quer dizer, um caminho de conhecimento. Um caminho dentro de mim. Eu estou aqui para me conhecer melhor. Eu estou aqui para me entender na vida.
Eu estou aqui para me fortalecer naquilo que eu sou. E por quê? Porque eu estou deixando a minha família, eu estou deixando aquela personalidade que eu sou lá na Alemanha, na França, na Inglaterra. Ninguém sabe que eu sou empresário, ninguém sabe que eu sou padre, ninguém sabe que eu sou bispo. Isso é legal. Isso, alguns souberam que o senhor era padre, por exemplo, ou o senhor encontrou outros padres? Não. Exemplo, Não. Eu optei por não falar também, porque senão condiciona muita coisa. Quem não gosta de padre vai se afastar. Mas quem é muito de igreja também vai se colar, né? Então tem, tem isso também, né? Então, na verdade, eu optei por ser anônimo, como todos os outros anônimos. Então essas pessoas se despojam, essas pessoas se despem de tudo isso e com isso elas ficam livres para se descobrir. Tem uma frase muito famosa assim: você pode ir de leste a oeste, atravessar montanhas e vales, carregando mochila, mas se você não conquistar a sua liberdade, o caminho não valeu de nada. Então o negócio é conquistar a liberdade que está dentro de você. E isso se faz exatamente nessa rotina da vida. É uma rotina. Todo dia, está falando para o Jota lá embaixo, todo dia, chuva, sol, granizo, neve, você tem que sair. Você tem que enfrentar. Você tem que ir para caminhar. Tem que ir tá ali para isso. Exatamente. O senhor saiu algum dia assim, tinha o quê? Chuva, não, neve? No primeiro dia, neve. Bastante neve. Neve. Não sei se no meio do caminho mais ou menos apanhamos granizo. Mas chuva foi constante. Porque a primavera esse ano na Europa passou muita rasteira. Nossa, a primavera este ano foi quase no inverno. Mas o que é melhor? Caminhar na neve, na chuva, ou no granizo? Ou subir o morro? O que é melhor? A sua vida, você não escolhe manhã, dia. Você não determina o que os outros vão fazer e o clima que Deus te deu. Exatamente. Na vida real, você cria coragem para enfrentar aquilo que você tem. E o caminho também te ensina que você não muda ninguém. Você não muda os outros. Os outros estão ali. Você tem que se mudar. Você tem que se adaptar. Você tem que pôr a capa. Você tem que enfrentar a chuva, a neve. Então, na verdade, o caminho de Santiago é a melhor alegoria da vida humana. Ela é uma alegoria da vida. Ela é um símbolo da vida humana. Você caminha refletindo, porque você tem 7 horas por dia pensando e refletindo. Então 7 horas por dia caminhando. Caminhando, mais ou menos. 7, 7 e meia. Então, se é desagradável, na verdade, se é desagradável você conviver com uma pessoa chata, conviver com você é uma tramóia. Conviver com você mesmo, porque você se descobre nu e cru. Não tem meio termo, não tem ilusão, não tem véu. Você, quando fica 7 horas por dia, com a sua bota na lama, com a neve em cima e a chuva, e você é o Manuel Joaquim que vem, não é o padre, é a pessoa humana, é essa descoberta de que você pode mais do que você imagina, quem você é, etc, etc. Então, essa descoberta ela é fundamental. Agora, 9h07, o Padre Manuel Joaquim está conosco no Sementes do Reino. Eu ia até fazer um intervalinho, mas não vou seguir direto, que a conversa está boa, e o padre também tem compromisso 9h15. Então, para a gente não tomar o tempo dele e aproveitar ao máximo aqui, e nesse processo, o senhor começa pensando o que e termina pensando o quê? A reflexão vai evoluindo, mudando ao longo do percurso? A vida só para quando morre. Então, você na vida está sempre caminhando. Uma coisa que me surpreendeu, e acho que surpreende todo mundo, é que quando chega em Santiago, quando vai chegando, você não sente nenhuma ansiedade. Tipo, andei 800 quilômetros, só faltam 50, só faltam 40. Mas na vida é assim. Quem é que na vida fica pensando, só faltam 10 anos para morrer, só falta 5, só falta 4? Não tem lógica. Não é assim? Não é assim. Imagina, você vê uma pessoa de 80 anos fazendo planos. Sim. Para frente, porque daqui a 4 vou reformar a minha casa. Exato, e vou construir um puxadinho, muito bonito. Então, quando chega em Santiago de Compostela, a vida continua. Santiago está longe de ser o final da linha. Você medita, você reflete. E você reflete principalmente sobre como você está vivendo, como você está executando as coisas. Você está sendo padre, mas como é que você está sendo padre? É assim que em 2016 é esse tipo de padre?
Como é que Jesus queria que você fosse padre hoje e amanhã? Hoje nós temos um Papa Francisco que dá umas dicas muito boas à igreja, ao padre. Sim. Mas é importante que nessa caminhada você reflita. Como é que eu estou captando esse ar que o Francisco está deixando aí? Como é que eu estou me posicionando? O mundo hoje não é mais preto e branco, Edson. O mundo hoje não é mais A e B, não é mais bom e mal. Esquerda e direita, já acabou esse negócio aqui. O mundo hoje é colorido. Você conversa com essas pessoas todas do mundo que estão ali, a maioria talvez nem dê bola para a igreja, nem é cristã, mas todo mundo tem alguma coisa a acrescentar. Hoje é muito importante que até essa linguagem do crente e não crente seja revista. O que é o crente? O que é o não crente? Eu vi um livro que era assim, em que creem os que não creem. Em que creem os que não creem. E a gente podia acrescentar, em que creem os que creem, para os que não creem, continuem não acreditando. Exatamente. Isso é boa. O que eu estou fazendo? O que eu estou crendo e fazendo para que o outro creia ou não creia. Então, hoje em dia... Afinal de contas, eu sou o exemplo. Hoje em dia o mundo é colorido. Você vê pessoas que têm muito para acrescentar para você e enriquecer para você. E você reflete sobre o seu posicionamento como padre, como a igreja, nesse diálogo com o mundo, com os não crentes, com os indiferentes. O que lhe marcou mais? O que o senhor queria? Uma pessoa, imagina uma paisagem também muito bonita, uma paisagem privilegiada, imagina, né? Que é uma região ainda semelhante à nossa área rural. Seria isso, não? No Caminho de Santiago, a gente fala muito pensar, mas na verdade você usa os 5 sentidos. O Caminho de Santiago te obriga a viver, e a vida se faz com os 5 sentidos. Normalmente no dia a dia a gente pensa, e não cheira, não vê, não ouve. Não cheira, não vê, não ouve, quer dizer, não degusta, come rápido, self-service, fast food. No Caminho de Santiago você tem paisagem, odor, visão, pessoas, serra, pedra. O Caminho de Santiago envolve você como pessoa. Ele envolve você como um todo, porque nada te distrai, né? Então, você traz isso para a tua vida. A vida seria muito melhor aproveitada e muito melhor vivida se você investisse. Isso até se aplica à questão da misericórdia, no ano da misericórdia, que aliás é o evangelho desse domingo do samaritano. É preciso ver, porque se você não vê o cara caído na beira da estrada, como você vai socorrê-lo? É preciso cheirar. Se não vê, pisa. Né? Se não vê, pisa. Então, o resgate dos sentidos, da sensibilidade, é uma coisa que o caminho te ensina muito. Porque a gente começou a conversa falando, usou o caminho para pensar, para meditar. Primeiro, pensar e meditar são palavras diferentes. Né? Meditar não é usar os neurônios apenas. Meditar pode ser você se deixar envolver por todo o ambiente e perceber Deus nesse ambiente. Como era a primavera na Europa, estava forrado de flores, verde flores. Você contempla aquele negócio ali, fala, nossa, Deus é bom demais, né? Mas também, na Europa, o inverno é um negócio, parece que morre tudo, e na primavera parece a ressurreição. Você pode refletir sobre a vida humana, ou pode refletir sobre o Brasil. É preciso ter esperança, é preciso acreditar que a primavera vai chegar. Então, essa meditação envolve todos os sentidos. Bom, chegando a Santiago de Compostela, o que tem lá? Quando o senhor chega, acabou o caminho, esse caminho pelo menos, o que acontece? Tem lá, aí pega um carro, pega um avião, vem para casa? Bom, marquei com os meus pais e eles foram me buscar lá em Santiago de Compostela. Né? Lá tem uma missa no final, tem o túmulo do apóstolo Santiago, faz uma missa solene para os peregrinos que chegam, todos cansados depois dessa viagem, mas todos felizes, né? E tem o tal do fumeiro. O que é isso? Fumeiro? Edson, fumeiro é um turíbulo, desses turíbulos que o pessoal vê na igreja, o padre incensando, mas gigante, que ele fica preso numa corda lá na igreja, e ele vai para lá e para cá na igreja, uma coisa gigante mesmo. E esse turíbulo, tem uma história, né? Ele turíbulo, ele é medieval,
Porque os peregrinos medievais, imagina, eles não tomavam banho. Eles chegavam em Santiago, na igreja, em condições precárias. Imagina, ninguém aguentava a missa dentro da Catedral de Santiago. O turíbulo gigante, cheio de incenso, acabava dando um arzinho diferente a questão dentro da catedral. Entendi. É engraçado. Então, hoje é cultural, você vê o turíbulo e tal. Claro. Tem outro significado. A minha família estava lá, os meus pais estavam lá, nós participamos da missa e depois me levaram para casa, porque a minha casa fica a 200 e poucos quilômetros de Santiago de Compostela, no norte de Portugal. Foi unir o útil ao agradável. Unimos o útil ao agradável. Muito bom. Bom, para a gente fechar, se eu tenho a missa já 9h30, eu agradeço mais a presença. Custa muito quem um dia quiser fazer isso, financeiramente mesmo. A pessoa tem que fazer um plano, Edson, de não gastar, porque não é um turismo, é uma peregrinação. É uma peregrinação e eu a encaixei num desejo do Papa Francisco de que todo homem e mulher devia, no ano da misericórdia, fazer uma peregrinação. Fosse ao Santuário da Madre Eucarística, Santuário Eucarístico, fosse o Santuário da Vila Nova, fosse Aparecida, Fátima, onde quer que seja, devia fazer uma peregrinação. Eu usei essa minha viagem como uma peregrinação a Santiago de Compostela. Peregrinação também penitencial, porque embora eu não tenha feito isso como promessa e tal, você no caminho também paga alguns pecadinhos, quer dizer, no caminho também acaba fazendo revisão de vida, naquelas pedras, etc. Então também fiz essa caminhada com um ar penitencial, como qualquer católico devia fazer nesse ano da misericórdia. Uma peregrinação é a recomendação do Papa. Eu fiz uma média de 25 euros por dia e consegui atingir essa meta. Por esses pousos... Você paga entre 5 e 10 euros para dormir, 5 10 euros para comer e um extrazinho vai dar uns 25 euros por dia, o que é bem acessível, comparado com outro tipo de turismo, para você fazer esse tipo de caminho. E leva só o essencial para a viagem, porque você vai perceber que na vida real se viveria com bem menos do que aquilo que nós temos. Padre Manuel Joaquim, obrigado pela sua presença, muito bom ouvi-lo, e os ouvintes, tenho certeza, saem com uma mensagem de fé, uma mensagem de mudança, uma mensagem, como o senhor disse na conversa, de ressurreição. Obrigado. A vida é um caminho, Edson, e as pessoas não podem parar. Olá, gente. Depois de 30 dias, 823 quilômetros pelas várias regiões espanholas, 1.155.000 passos, segundo as estatísticas, aqui estamos nós em Santiago de Compostela com a graça de Deus. Mas Santiago está longe de ser o final do caminho. Só a morte pode parar a vida. O caminho é a maior alegoria e paradigma da própria vida que não para, que sempre está voltada para frente, sempre está a caminho, em busca de si mesmo, do reencontro com a sua alma, para depois inteiro criar ótimos e sadios relacionamentos. Um grande abraço para vocês, até breve, se Deus quiser, e obrigado pelas vossas orações e pela vossa cumplicidade.